Boa tarde a todos. Para iniciarmos a nossa 30ª reunião do ano Rotary 2014-2015, eu convido a todos para de pé saudarmos o pavilhão nacional. Obrigada. Iniciando a nossa reunião, então, hoje, quero dizer que eu tenho a honra da visita do nosso arcebispo diocesano, Dom Wilson Tadeu Yang. Acho que eu pronunciei certo o sobrenome, né? Sinta-se à vontade e muito obrigada pela presença. Convido a nossa companheira Maria Terino para fazer o protocolo. Companheiros, companheiras, visitantes e convidados. Sejam todos bem-vindos à 30ª reunião do Rotary Clube de Florianópolis, nesta quinta-feira do mês de fevereiro, destacado pelo calendário do Rotary Internacional como sendo o mês da paz e da compreensão mundial, e também o mês da comemoração dos 110 anos de Rotary Internacional, fundado em 23 de fevereiro de 1905. A mesa dos nossos trabalhos está assim composta. Ao centro, a presidente Islândia Herdit, à sua direita, sua eminência reverendíssima, o arcebispo metropolitano de Florianópolis, Dom Wilson Yang, que hoje nos honra com a sua presença e que abrilhantará a nossa reunião com a palestra sobre a campanha da fraternidade de 2015, lançada ontem, com o tema Fraternidade, Igreja e Sociedade, cujo lema é Eu vim para servir. Seja bem-vindo. À esquerda da presidente, o nosso companheiro secretário Leonardo Smalls Tati. Solicito uma salva de palmas aos componentes da mesa. Registro de rotarianos de visitantes. Temos a grata satisfação de contar hoje, em nossa reunião, com a companheira Maria Cristina Schroeder, vice-presidente e docente da universidade, e é do Rotary Clube, vice-presidente do Rotary Clube de Corrientes, Costanera, Argentina. Seja bem-vinda. Estão também presentes os seguintes convidados: Tiago da Luz Ruiz, convidado do companheiro Everton; Maria Isaura, convidada do companheiro Norton; e já nominado o nosso arcebispo. Uma salva de palmas aos visitantes e convidados. Registro de aniversariantes da semana. Dia 21 é o 47º aniversário de ingresso em nosso clube do companheiro sócio honorário Henrique Stefan, e o 42º aniversário de ingresso do companheiro Murilo Salgado. E no dia 23 também aniversário de ingresso do companheiro Leonardo Tati, nosso secretário e presidente eleito 2015-16. Também no dia 23 de fevereiro, como já falei, o Rotary Internacional estará completando 110 anos de serviço. Para comemorar essa data, rotarianos, clubes e distritos irão celebrar a rica trajetória da mais antiga organização mundial de serviços, cujos feitos permite levar projetos humanitários de ajuda e progresso, com milhares de jovens recebendo bolsas de estudo para melhorar a vida, programas de intercâmbios com grandes benefícios comunitários e uma campanha global para erradicar a poliomielite da face da Terra
com milhões de integrantes da família rotária, servindo e elevando a qualidade de vida das pessoas. Solicito uma salva de palmas aos aniversariantes da semana. Sim, voltando à lista de visitantes, acaba de chegar a companheira Lolita do Rotary Club de Bagé, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda. Data comemorativa que eu registro, no dia 19, hoje, dia do esporte, dia 21, dia da criação do IBAMA, e no dia 23, conforme já informado, o aniversário do Rotary Internacional, fundado em 1905, portanto, há 110 anos atrás. A mensagem do dia que trago hoje, até como uma homenagem à nossa companheira visitante, é de um pensador argentino, José Ingenieros, e foi extraída da edição de fevereiro da revista Brasil Rotário, da matéria de autoria da companheira Célia Giai, que foi diretora do ano 2013 e 15 do Rotary Internacional e atualmente é vice-presidente do Rotary Internacional. As páginas 13, intitulada Uma História de 100 anos de serviço, é o pensamento. Quando ouvimos a voz do coração, pátria é a terra. Quando prevalecer o interesse político, pátria é o Estado. Mas quando o ideal fala, pátria é toda a humanidade. Agradeço a atenção de todos e desejo uma profícua reunião. Obrigada. E agora com a palavra o nosso secretário Leonardo Dartim, nosso futuro presidente. Presidente, senhor arcebispo metropolitano de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu João, convidados Tiago, Maria Isaura, nossas visitantes Cristina e Lolita, bom dia a todos. Correspondências e e-mails. Recebemos via e-mail a programação da Assembleia Distrital, que será dia 1º de março, das 9 às 17h30 no Recanto Champagnat, no topo do Morro da Lagoa da Conceição. Todos os membros do Conselho Diretor devem participar, ocorrerá o treinamento e tivemos significativas mudanças em rota. A programação ela foi enviada a todos por e-mail pela nossa presidente. Peço que preencham a ficha de inscrição e enviem para e-mail do companheiro Orival, que está nesse e-mail que foi enviado pela companheira presidente. Recebemos ainda o e-mail da companheira Carolina Ventura Molina, presidente do Rotary Club Olantito 7231, distrito 4250 de Honduras, solicitando orientação quanto à chegada da filha dela, Andréa Sofia Puerto Ventura, que vai estudar arquitetura e urbanismo na UFSC. Ela chega dia 24 de fevereiro às 8 da manhã no voo 1620. Comunica ainda que o pai da Andréa também é rotariano, companheiro Fabrício Puerto Ozeguera. Foi presidente do clube deles lá. Pelo visto, a Islândia já está dando andamento a isso, né, Islândia? Qualquer coisa aí, a gente está à tua disposição. Ok. O companheiro Ben solicita que todos prestigiem o nosso Rotary, no site do nosso Rotary, até porque fica registrado o número de acesso e ele está atualizado. Temos ainda com muito orgulho a comunicar a capa da Brasil Rotário, que vem uma reportagem feita pelo nosso companheiro Van Alicon. E estava dando uma olhada por cima, é espetacular a reportagem, Van. Tem até uma foto do Van aqui, de olho aberto, aqui na 59, quando ele foi dar uma palestra lá no Rotary Club de Balneário Camboriú. Teve até um coquetel patrocinado lá. Então estamos aqui com a foto do companheiro Van. Parabéns, companheiro. Companheiro, eram esses os trabalhos de secretaria. Muito obrigado, obrigado a todos. Bom, gente, então eu convido agora para a gente
almoçarmos para logo em seguida ouvirmos o nosso convidado. Enquanto vocês terminam o almoço, eu já vou convidar o nosso secretário hoje para fazer o sorteio do vinho. Companheiros, exatamente, hoje é fim de missa em homenagem ao nosso visitante. O vinho de hoje é um vinho tinto chileno da marca Tarapacá, Merlot com seca. Vamos ver quem será o empresário. Eu peço que o senhor abençoe a bolinha disso aí. Número 12, Daniel Barreto. Número 20, Rubens Spogani. Agora sim. Vamos lá, quem é que vai dar? Vou até levar o vídeo para Parabéns, companheiro. Não precisa tirar foto? vai ser um ano bom para mim, que é o segundo que eu venho enchendo. E agora só para ganhar agora o nosso aí. Fora do quadril, vivemos o outro mundo aí. Eu convido o nosso companheiro Wesley para ler o currículo vitae do nosso convidado de hoje. Boa tarde a todos. Nosso convidado, como anunciado, é o arcebispo Dom Wilson Tadeu Eubank. Ele é nascido em Vidal Ramos, foi ordenado sacerdote em 17 de dezembro de 1977, teve sagração episcopal no dia 16 de agosto de 2003, em Jaraguá do Sul, foi bispo da Diocese de Tubarão em 26 de maio de 2010 e nomeado arcebispo da Diocese de Florianópolis em 28 de setembro de 2011. Pertence à Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Cursou filosofia no Convento Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Brusque. Teologia no Instituto Teológico Sagrado Coração de Jesus, em Taubaté, São Paulo. Fez o curso de Educação na Faculdade de Filosofia em Varginha, Minas Gerais. E é licenciado em Psicologia pela Universidade Gregoriana, em Roma. Seu lema episcopal, em latim catarinense, é Maximum Amor Pro Amicissimore, que em português é amar é dar a vida. Com a palavra, o arcebispo. Muito obrigado. Agora é Cabela. Não é Cabela. Sim, foi agora. Foi agora. Boa tarde a todos. Fizeram uma pesquisa, nem eu me lembrava mais desses caminhos todos. A gente vai ficando velho, né? E de repente esquece o caminho que já se trilhou. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, a minha alegria, agradecer pelo convite que o Leandro fez e a oportunidade de falar de um tema que penso que seja importante. Só colocaria para iniciar de que a Igreja, todos os anos, a partir de 1964,
ela escolhe um tema para aprofundar a reflexão e também para que se implemente uma confrontação com a realidade do tema. Porque acredito exatamente que é uma forma de ajudar a própria sociedade. E o tema deste ano é Igreja e Sociedade. Enquanto em outros momentos, às vezes, o tema é bastante concreto, bastante prático, quase que leva diretamente a uma ação, Igreja e Sociedade, ela convida a uma reflexão. A ação também, mas não é tão direta assim. E por que essa Igreja e Sociedade? É um pouco em função daquilo que se vive hoje e que se viveu durante todos os tempos. A Igreja faz parte de uma sociedade, ela vive numa sociedade e não pode ser uma presença inativa, uma presença simplesmente decorativa. Fazendo parte da sociedade, ela deve contribuir com esta sociedade. O que é a sociedade? É a organização de um grupo de pessoas, um grande grupo de pessoas que se organizam, tem leis, tem normas, tem instituições e assim por diante. E entre as instituições está exatamente a Igreja. E qual é a contribuição que a Igreja quer levar? A Igreja vai levar aquilo que é característico dela, que é da sua índole. A Igreja, ela existe para levar o Evangelho às pessoas, para levar as pessoas no seu relacionamento com Deus, para levar as pessoas a viverem a sua fé. E é exatamente isso que a Igreja se propõe a fazer na sociedade. O que a Igreja, ela tem uma convicção de que se ela viver o Evangelho com autenticidade, viver o Evangelho de fato de uma forma concreta, tanto na pregação, no ensinamento, mas sobretudo no testemunho de vida, se a Igreja fizer isso, ela ajuda a sociedade a ser melhor. E essa é a convicção que nós temos. E diante disso, a Igreja, ela se propôs a fazer uma reflexão sobre esta situação. E se nós olharmos aquilo que é a sociedade, também a instituição, o Estado faz parte da sociedade. De alguma forma engloba, mas por outro lado faz parte da sociedade. Quanto o que se pode fazer, eu diria, invocaria um pouquinho a história. E a Igreja, ela sempre teve essa consciência de fazer isso e poder fazer isso. Se nós olharmos assim a história do Brasil, por exemplo, na área da educação, a Igreja, e aqui eu coloco a Igreja Católica, também as igrejas, sobretudo de caráter luterano, elas fizeram muito, praticamente dominaram a educação por muito tempo, por uma ineficiência do Estado, quase não tendo condições de fazer. Depois as coisas foram mudando lentamente, mas por um grande tempo. Praticamente era uma responsabilidade da Igreja. A questão da saúde, igualmente, o hospital é uma instituição que nasceu dentro da Igreja. E até menos de 100 anos, praticamente eram as comunidades religiosas que mantinham o hospital, sempre com a grande colaboração da comunidade, mas era que mantinha a direção do hospital e fazia com que funcionasse. Temos a história das Santas Casas, era exatamente a Igreja. Nas últimas décadas é que a coisa começou a mudar e a saúde começou a ter uma política de saúde, digamos. E é assim, a Igreja se vê na obrigação de dar essa contribuição ali onde o Estado não está. E essa também é uma constatação
Mesmo nos países desenvolvidos, o Estado não é capaz de atender todas as demandas da sociedade. E os grupos organizados devem assumir isso e assumir mesmo como tarefa, sabendo mesmo que assumindo uma tarefa hoje, ela pode de repente ser executada, mas haverá alguma outra coisa para se fazer e assim por diante. Eu dou um exemplo. Primeiro, se tinha que ajudar muitas pessoas, porque não tinham dinheiro, porque não tinham comida suficiente, porque não tinham moradia. Hoje, eu diria, melhorou muito. Esta situação ela está bastante remodelada e, sobretudo, nos últimos anos, diria mesmo na última década, houve uma melhoria muito grande. Mas começam a aparecer outras coisas com bastante força. Nessa melhoria no setor econômico, de repente aumentou o número de dependentes químicos e precisam do cuidado. E aqui, de novo, o Estado não é capaz de responder à demanda que é apresentada. Então, são tantos grupos, e aqui, é claro, entre os grupos está o Rotary, há 100 e tantos anos, que escutei há pouco, que é um grupo de serviços, é um grupo de pessoas que um dia tomou consciência de que é necessário se colocar à disposição de tantas situações que precisam uma presença, precisam mesmo uma solução. E é a sociedade se organizando para que isso realmente aconteça. Então hoje nós temos, se não é aquela necessidade do ter, essa em grande parte, diria, aumentou e aumentou muito. Hoje há um nível de bem-estar muito maior, mas começam a aparecer outras necessidades, outras realidades que precisam da atenção das entidades da sociedade. Penso que isso seja realmente algo fundamental. E o que nós podemos fazer hoje? Eu gostaria de colocar ainda duas coisas, se vocês ainda têm um pouquinho de paciência. Primeiro, o Papa Francisco, ele vai nos indicar uma coisa, e ele tem insistido muito nesse sentido. Aí a Argentina já abriu um sorriso de lado a lado, mas nós amamos muito o Papa Francisco também. O Papa Francisco, ele tem se esforçado muito para chamar a atenção de algumas coisas na sociedade. E lembraria ele, segundo a convicção dele, hoje talvez uma das piores chagas que existe na sociedade é um sentimento de indiferença. Indiferença pela sorte do outro. Nós vamos cuidando da nossa vida e não nos importamos com isso. Isso ficou assim muito forte, foi um momento simbólico muito forte, quando ele visitou Lampedusa, aquela ilhazinha lá no sul da Sicília, que é o ponto mais próximo da África e é também o corredor por onde os migrantes tentam entrar na Europa. E ali é um lugar onde boa parte desses que tentam morrem na travessia. E morrem às centenas, todos os anos. E o mundo vive como se nada tivesse acontecido, né? Morre muito mais gente tentando atravessar aí do que na maioria das guerras. E o mundo é completamente indiferente. E somos indiferentes a muitas coisas, também perto de nós. Nos acordar para isso, ele diz que é necessário sair, falando para a igreja, ele diz, é necessário que a igreja seja uma igreja em saída. Sair do lugar onde está, do seu comodismo, do seu posto já conquistado, é necessário sair daí para ver a situação dos outros e se colocar a serviço dos outros. Ele vai dizer uma outra expressão, que a solução para essa cultura de indiferença é instaurar a cultura do encontro.
do ir até as pessoas, do ver a situação das pessoas, sentir a situação das pessoas. E penso que essa é de fato um caminho que nós podemos seguir tranquilamente. E não me acanho de falar isso, de reconhecer isso na própria caminhada de vocês do Rotary, que é essa tentativa de olhar para além do próprio umbigo, né? Para além da sua própria sorte. E acho que viver em sociedade, ter esse movimento é fundamental, é alguma coisa muito importante. E que todas as pessoas, em todas as realidades em que possam viver, elas possam de fato ter quem vá até elas. Sobretudo nas situações assim de necessidade. E aqui, depois colocado estas coisas aqui desta campanha da fraternidade, igreja e sociedade, em que a igreja é chamada a refletir sobre a importância dela participar da caminhada da sociedade que dê a sua contribuição, é importante nós olharmos uma coisa concreta. E a mim tem chamado muita atenção a condição do idoso na nossa região, e diria no Brasil inteiro. Eu penso, eu não tenho dados estatísticos, mas acho que estarei muito próximo da realidade, dizendo que daqui 10 anos os idosos terão dobrado o número. E muitos de nós estaremos nessa cota, né? Nós não estamos dando a atenção necessária para isso. Vai pedir uma atenção de governo, vai pedir uma atenção da sociedade. Eu vejo as nossas instituições dentro da igreja que acolhem idosos, estão com filas, não conseguem atender. E outra coisa, começa a ficar uma coisa insustentável porque é muito caro. Ninguém consegue pagar o custo de uma internação, que há todas as exigências que se deve cumprir, e não se consegue isso com facilidade, cobrir as despesas, por exemplo, de um asilo, de um lar de acolhida. É alguma coisa que pede de nós uma solução para lá das que já existem. As famílias que eram mais numerosas, que ficavam se dividindo entre os irmãos, cada vez mais é um filho, 2 filhos que tem que cuidar dos seus pais. É uma situação realmente difícil. Eu coloco só alguns pontos, acho que vocês conseguem ver facilmente, talvez já tenham até conversado sobre isso, mas é alguma coisa que a mim me preocupa muito, porque será um número muito grande e uma dificuldade muito grande para dar um atendimento digno que qualquer pessoa merece, sobretudo na idade avançada. Eu tinha 10 minutos, né, Islândia? Tá bom. E só colocaria um outro ponto que tinha anunciado antes. É uma das coisas que também a gente vai refletindo, exatamente da relação entre a igreja e o Estado. É alguma coisa interessante, mas essa foi uma relação onde nunca se chegou a uma solução satisfatória. Quando eu digo igreja, são qualquer entidade religiosa. A gente fala da igreja que no Ocidente é o cristianismo, né? Nas suas facções. Mas se nós olharmos desde o Cristo, o Evangelho traz uma resposta, uma solução. Porque perguntaram a Jesus: é legítimo pagar imposto? E Jesus disse: dai a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. É uma resposta. Há uma tensão que havia.
que parecia ser uma espécie de desaforo para os judeus pagar um imposto para o ocupante. Quando a igreja começou, a realidade era de perseguição, de tentar acabar com a igreja. Foram vários séculos. Depois houve um período de tolerância com Constantino e logo em seguida Teodósio reconhece e mais passa a colocar a igreja cristã como oficial, a religião oficial do Estado, mudou completamente. E aí se caminha assim pela Idade Média toda. Tem o fenômeno da cristandade, né? Então, onde toda a cultura era, praticamente, tinha os valores cristãos como fundamento. Só tinha um problema. Se antes havia perseguição, aqui havia um casamento meio promíscuo, né? Quer dizer, era a questão de poder. O rei, o imperador, se aliava à igreja e aí começava a haver uma coisa não muito boa e que a história conta várias coisas desagradáveis que foram acontecendo. E não se chegou novamente a uma boa solução. Essa solução, de alguma forma, ela continua, mas tem uma novidade com a reforma protestante. Que novidade é essa? Uma divisão dentro da igreja. E logo começa-se as igrejas, continua essa aliança ao rei e à igreja. E aí houve várias guerras religiosas, sobretudo na Europa. Nós conhecemos razoavelmente bem este aspecto. E ali também se tentou uma outra solução, um outro princípio. Cuius regio, uius religio, se diz em latim. O povo deve seguir a religião do rei. Se o rei é católico, todo mundo deve ser católico. Se o rei é protestante, todo mundo deve ser protestante. Vocês podem imaginar que a coisa não funciona bem assim. Não foi um bom princípio também. Já nos anos 1800, por aí, época do Iluminismo, se tentava um Estado onde não tinha nenhuma conotação religiosa. Se buscou exatamente esta solução, que vai desembocar na República, e também os ideais democráticos começam a crescer. Mas entra ainda, e a religião onde fica? Ela é uma realidade? No Brasil, como é que ficou essa situação? Nós temos a situação do padroado, né? Onde o rei tinha a última palavra também na igreja. E nós sabemos que 1874, se não me falha a memória, depois da Guerra do Paraguai, houve uma questão religiosa, porque 2 bispos, ao invés de obedecer ao imperador Dom Pedro II, obedeceram diretamente a uma orientação que o Papa tinha dado, e o imperador não duvidou, mandou prender os 2 bispos, né? E o final do Segundo Império realmente é uma coisa que não se estuda muito na história do Brasil. O imperador Dom Pedro II, ele não criou nenhuma diocese mais, ele acabou com todos os noviciados, seminários, e a situação da igreja estava muito difícil. Não é que a igreja tenha lutado pela República, ao menos como igreja, mas a queda do Dom Pedro II foi um alívio em tantos setores da igreja, né? Então existem estas coisas, e a partir de 1891, com a primeira Constituição Republicana, houve a separação da igreja do Estado do Brasil. Internamente para a igreja, é uma beleza. A igreja internamente começou a se fortalecer muito, se organizar. A partir daí que praticamente as dioceses são criadas no Brasil. Isso já vai nos 1900 e qualquer coisa. A partir, sobretudo, de 1905, que há uma criação de muitas dioceses
no Brasil. Coisa que até ali eram, acho que, 7 dioceses apenas, só para vocês terem ideia. E sem a ingerência do Estado, sim, diretamente, a Igreja pôde caminhar também. Atualmente, começa a haver sempre umas dificuldades. A gente escuta sempre mais essa afirmação: o Estado é laico. E é uma coisa que nós estamos plenamente de acordo: o Estado deve ser laico. Não há dúvida nenhuma disso. Só que muitas vezes essa afirmativa vem quase como uma acusação, dizer: olha, a manifestação religiosa não vale nada. Eu apenas lembraria o seguinte: o Estado é laico e deve ser laico. A sociedade não é laica. A sociedade é composta dos vários grupos da sociedade. Entre esses grupos está o grupo religioso, e que deve ser tratado com respeito na sua identidade religiosa, como todos os outros grupos dentro da sociedade, né? É alguma coisa que, ao meu ver, sempre haverá uma certa tensão, e hoje, se a convivência de modo geral é boa, mas sempre há uma tensãozinha também. E é dentro desse universo, aqui com o Estado, mas sobretudo com a sociedade, é aqui que a Igreja, onde ela se situa e onde ela deve dar a sua colaboração, seja favorecendo situações que merecem uma atenção maior, ou seja em diálogo com os governos, diálogo com os setores da sociedade toda, porque construir uma sociedade sólida, democrática, fraternal, eu penso que é a missão de todos nós, da Igreja e de todos os componentes da sociedade. Muito obrigado. Eu peço permissão ao nosso convidado, mas eu preciso dar um aviso ainda. Gente, vocês estão lembrados de, na sexta-feira, sábado de manhã, das 9 às 11, nós estaremos na Praça da Grécia, aqui na Beira-Mar, de preferência venham com as camisas, tá? Para o nosso Rotary Day, tá? A gente vai se fazer presente lá, vamos levar revistas, algumas, e se alguém se parar e tiver interesse de conversar com a gente vai estar lá para mostrar que o Rotary existe e dizer o que é ser rotariano, ok? Então eu espero vocês. Quero agradecer a presença do Tiago, da Maria Isaura, do Ágotos e da Maria Cristina Schroeder, né, de Corrientes, Argentina, e a nossa rotariana aqui também, já pertence ao nosso clube, que ela sempre nos vem visitar, é uma alegria recebê-lo, a Lolita, né? Eu quero presentear a nossa visitante da Argentina com um bottom, que é dos nossos 75 anos de fundação. No sé si sirve, pero para mí también es un honor compartir con ustedes y que hayan aceptado que los acompañen en este almuerzo. Nuestro club de Corrientes Costanera está ubicado en la ciudad de Corrientes, en el nordeste de Argentina. Nuestro club especialmente focaliza su acción en
el intercambio de jóvenes y en la ayuda a hospitales públicos. Bueno, somos muy pocos, somos 16 y bueno, hacemos como ustedes lo que podemos. Estamos al servicio de la comunidad en toda ocasión, en lo que podemos hacer. Muchas gracias, muchas gracias. Em agradecimento, eu quero conferir esse certificado ao Dom Wilson. Faltou o nome Tadeu aí. Eu tirei uma mensagem, inclusive no site da Cúria. Eu achei muito bonita. Sabedoria do coração é ser solidário com o irmão sem julgar. A caridade precisa de tempo. Tempo para cuidar dos doentes e tempo para os visitar. Papa Francisco. Sou grata por mais esse momento, por mais esse encontro de companheirismo e amizade. E abraçando a cada um de vocês, eu agradeço a vinda de todos. E mais uma vez eu sou obrigada a agradecer a presença do nosso convidado, que quando eu liguei, ele prontamente atendeu o meu pedido. E muito obrigado por ter vindo e venha mais vezes, será muito bem recebido. Eu acho que todo mundo ficou muito contente com a sua visita. Obrigada, sim? Uma outra coisa que eu tenho que colocar também para vocês, que eu consegui junto com a Linda Cap o dinheiro para o Bus Door. Mas eu falo sobre isso aí numa próxima reunião, vai ter tempo ainda. Então, para encerrar, eu convido a todos para de pé saudarmos o Pavilhão Nacional. Deu.